vocês, leitores! Aqui é a Mila do De Livro em Livro. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Mallory, de Josh Malerman. Mallory, de Josh Malerman, nada mais é do que a continuação do livro Caixa de Pássaros. Caixa de Pássaros foi publicado no Brasil em 2015 e, por incrível que pareça, não tive nenhum pingo de vontade de ler esse livro até saber da adaptação da Netflix. Então, apenas em 2019 eu vim conferir Caixa de Pássaros. Eu achei essa leitura genial. Caixa de Pássaros foi o primeiro livro que eu li em 2019. Incrivelmente, ele foi parar na minha lista das melhores leituras do ano. Então, gente, eu li Caixa de Pássaros por conta e haver adaptação. Inclusive, assim que eu terminei Caixa de Pássaros, eu assisti a adaptação. Gostei muito, mas o livro estava bem melhor do que a adaptação. Por falar em adaptação, Josh Malerman já confirmou que Mallory está sendo adaptado também pela Netflix. E antes da gente começar a falar aqui sobre Mallory, eu já quero pedir para você que ainda não está inscrito ou inscrita, clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, curtir, comentar e compartilhar, porque isso ajuda muito ao crescimento, ao desenvolvimento, à divulgação do canal. E também, gente, acompanha minhas redes sociais, porque eu tô sempre lá conversando, interagindo com vocês. Além disso, por favorzinho, se você for comprar alguma coisa na Amazon, não se esquece de mim. Utiliza o meu link que tá aqui na descrição do vídeo. Favorita esse link pra você usar sempre que for fazer alguma compra na Amazon, porque isso me ajuda muito. Não é necessário você comprar só livro, você pode comprar qualquer outro produto que tenha na plataforma, que você vai estar me ajudando demais. De antemão, já quero avisar pra você que ainda não leu Caixa de Pássaros e pretende ler, que esse meu veredito de Mallory vai ter sim spoilers de Caixa de Pássaros, então, gente, não digam que eu não avisei. Tem muita coisa pra falar sobre Mallory e provavelmente eu não vou falar tudo que eu quero, porque eu também quero evitar o máximo de spoilers desse livro aqui também, mas vou jogar algumas ideias aqui, alguns pontos que eu gostei do livro, alguns pontos que eu não gostei tanto assim, porque Mallory não foi uma leitura 100%. A minha expectativa para ler Mallory estavam altíssimas. Não que eu achasse que Caixa de Pássaros precisasse ter uma continuação, porque eu continuo achando que não tinha necessidade de Mallory. Mas já que teve, beleza, eu conferi e gostei. Porém, eu esperava bem mais. No entanto, eu acho que Mallory surgiu por conta de alguns questionamentos do final aberto lá de Caixa de Pássaros. Teve muitos leitores que questionavam Josh Malerman a respeito daquele final aberto, enfim. E Mallory surgiu aí para tentar dar algumas respostas a esses leitores. Como eu já disse para vocês, eu nunca achei que Caixa de Pássaros precisasse ter uma continuação, porque particularmente o final aberto ali não me incomodou de maneira nenhuma. Ao contrário, eu achei instigante, intrigante e deixa margem para múltiplas interpretações, para que cada leitor possa criar ali suas teorias e usar sua criatividade para dar um final ali, para tentar imaginar o que poderia acontecer depois dos fatos narrados em Caixa de Pássaros. Inclusive, existe sim alguns finais que ficam abertos que me incomodam em alguns livros, mas não foi o caso de Caixa de Pássaros. Então, eu continuo achando que não precisava dessa continuação, mas foi bastante ok, bastante legal mesmo conferir essa continuação aqui. Assim que eu comecei a ler Mallory, eu fiquei completamente intrigada e instigada com a narrativa do Josh Malerman. Realmente continua muito viciante, muito intensa e prende realmente o leitor. No entanto, algo aconteceu aqui nesse livro que não aconteceu em Caixa de Pássaros. Quando chegou aqui a 75%, 80% dessa leitura, a narrativa pra mim caiu um pouquinho. Eu achei que as coisas ficaram muito rápidas para a conclusão do livro. Eu achei que correu muito quanto tempo. Ele criou uma atmosfera, criou uma expectativa no leitor bem maior do que o que ele expôs e desenvolveu e concluiu ali no final. Mas a leitura foi realmente muito boa. Tanto é que eu li esse livro muito rápido, apesar da minha falta de tempo para ler. Sem dúvida alguma, Mallory traz muitas respostas e, de certa forma, era algo que eu já esperava e eu imaginei na minha cabeça após a conclusão ali de Caixa de Pássaros. De certa forma, Josh Malerman conseguiu ali responder às minhas expectativas, mas em outros pontos ele falhou enormemente. As minhas expectativas não foram todas supridas durante essa leitura.
Interessante é que aqui em Mallory a gente vai acompanhar a história da Mallory 12 anos depois dos acontecimentos finais de Caixa de Pássaros. Justamente quando Mallory e seus filhos, Tom e Olympia, chegam ali na escola para cegos. E de fato esse trio vive ali dentro dessa escola, dentro dos muros dessa escola, em uma relativa tranquilidade durante 2 anos. Porém, é uma tranquilidade em que Mallory sempre ficou bastante apreensiva. No entanto, depois de 2 anos vivendo nessa calmaria, acontece que a loucura, né, as criaturas chegam na escola e o caos se instaura ali dentro da escola e Mallory e seus 2 filhos se veem obrigados a novamente fugir, a encarar o desconhecido. É nesse meio tempo em que a Mallory e os seus 2 filhos encontram o acampamento Yadin. E é nesse acampamento em que eles vão viver durante 10 anos até alguma coisa mudar ali a rotina e a dinâmica da vida deles. É incrível porque aqui, depois de decorrido 12 anos, no final de Caixa de Pássaros, a gente vê o Tom e Olympia já adolescentes, ambos de 17 anos. Então, a gente consegue acompanhar essa história por várias perspectivas. Justamente a perspectiva da Mallory, essa mãe que está sempre querendo proteger os filhos, salvar os filhos. Entretanto, a gente também tem ali a perspectiva do Tom, que está sempre curioso, querendo fazer descobertas, tendo suas invenções. Temos também a perspectiva ali da Olympia, que tenta entender a mãe, tenta entender o irmão e que é, pra mim, uma das personagens mais sensatas de todo o livro. O que vai realmente estremecer ali a rotina ali no acampamento Yadin. Aparece um homem, que se diz o homem do censo. Ele está ali tentando calcular quantas pessoas sobreviveram às criaturas. Ele está ali tentando descobrir quem está vivo, tentando fazer um censo da população. Apesar de Mallory impedir a entrada desse homem do censo, ele acaba deixando alguns papéis ali que provam que existem outras pessoas que estão tentando recomeçar, reconstruir o mundo. Inclusive, ele coloca uma lista de várias pessoas sobreviventes. Ele fala de pessoas que descobriram e capturaram alguma criatura. Ele fala de um trem cego que faz viagens e por conta desse homem do censo, com essas informações que ele traz do mundo lá fora, é que Mallory vai ficar extremamente intrigada com alguns fatos, com algumas informações que ele colocou ali em sua porta. Os filhos vão ficar extremamente esperançosos de se ver ali, talvez diante de uma aventura. Então é sim esse homem do censo que vai transformar a vida de Mallory, porque ela vai acabar tomando uma decisão, mesmo colocando a vida dela e dos próprios filhos em risco. É basicamente esse o enredo de Mallory. Já é bastante intrigante, porque também já nos deixa vários questionamentos aqui. Óbvio que essa premissa do livro já me deixou em polvorosa, já me deixou ansiosa para tentar descobrir como seria essa jornada às cegas de Mallory. Então eu fiquei bastante curiosa em relação a essa jornada em si. Eu também fiquei bastante curiosa em relação a saber como estaria o mundo, o universo ali que Josh Malerman criou, como estariam as pessoas, como cada pessoa estaria ali tentando sobreviver. É óbvio que eu esperava que Mallory trouxesse várias das respostas, as perguntas que ficaram abertas em Caixa de Pássaros, mas também é óbvio que durante toda a narrativa de Mallory, eu também comecei a ter outras perguntas. Eu esperava que essas perguntas também fossem respondidas, mas não foram apenas jogados, pincelados, coisas ali. Josh Malerman deixou ali pra gente criar a nossa criatividade ali pra preencher as lacunas que ele deixou. Eu gostei demais de Mallory. Achei que foi uma leitura que fluiu muito bem, teve um ritmo muito bom até uns 80% do livro, mas eu não gostei tanto assim do final. Então a minha queixa maior realmente foi por conta que eu achei o final bastante corrido. Alguns pontos aqui e acolá durante a leitura me incomodaram um pouco, mas não tornaram o livro ruim. Então é aqui que eu quero fazer realmente uma parte que eu acho que pode sim ter spoilers. Eu quero comentar a partir de agora alguns pontos altos e alguns pontos baixos que eu identifiquei aqui durante a leitura de Mallory. O primeiro ponto que eu quero comentar e que eu achei de certa forma genial, que me deu um gás em toda a leitura de Mallory, foi acompanhar a relação de Mallory com Tom e Olympia, seus filhos. Porque de certa forma Mallory vai tratar muito sobre a questão da maternidade. O conceito da maternidade
maternidade no mundo pós-apocalíptico mudou completamente, principalmente em um mundo em que você não pode ver, você não pode andar sem a venda, porque se você vê uma criatura, você enlouquece. Então, diante desse mundo pós-apocalíptico, a questão da maternidade, o conceito de maternidade, a forma como Mallory vai encarar a relação com seus filhos é completamente novo, e principalmente levando em consideração o que ela achava da maternidade antes do mundo pós-apocalíptico. Então, como ela teve que enfrentar isso depois desse mundo ter virado de pernas pro ar. Eu gostei muito dessa perspectiva e realmente Mallory vai se fundamentar exatamente nessa relação de mãe e filhos. Aqui eu já quero fazer um adendo, porque durante a leitura de Mallory a gente vai acompanhar o tempo cronológico. E essa estratégia de narrativa é bastante diferente do que a gente encontrou em Caixa de Pássaros, que sempre tinha vários flashbacks. A gente tinha um tempo cronológico, mas também tinha flashbacks do que aconteceu antes das criaturas aparecerem, no momento em que elas estavam aparecendo. Aqui em Mallory a gente acompanha uma narrativa em terceira pessoa e em tempo cronológico, que é bastante interessante porque a partir desse tipo de narrativa a gente consegue acompanhar os pensamentos, os sentimentos e as impressões tanto de Mallory, de Tom e de Olympia. E é aqui que entra um dos pontos mais recorrentes de Mallory. Ver que essa personagem que a gente admirou pelo seu instinto de sobrevivência, por sua força, por sua garra de tentar sobreviver e de manter os filhos vivos, tornar uma personagem, uma mãe completamente distante de quem ela era. Uma mãe super protetora, uma mãe que atua quase como um general em vez de mãe. Então não é nenhuma novidade eu dizer agora pra vocês que Mallory é bastante rígida com os filhos e tem um comportamento bastante abusivo. No entanto, a gente consegue compreender que foi o novo mundo que transformou Mallory nessa pessoa. Em contrapartida, é esse tipo de comportamento de Mallory que priva os filhos de terem suas próprias experiências, e então os filhos acabam se fechando bastante a Mallory, acabam infringindo algumas regras. E apesar de eu achar que esse comportamento de Mallory com os filhos foi bastante natural, algo me incomodou diante disso. Porque no meu entender, se Mallory só tinha como companhia os filhos, natural seria que ela desabafasse com os filhos, que ela, pelo que deu pra entender, o que era que essa personagem de fato era extremamente fechada com os filhos e, como consequência, eles acabavam não se abrindo com ela. Então esse também acabou se tornando um ponto bastante interessante, tanto positivamente quanto negativamente. Apesar de eu reconhecer esse comportamento da Mallory de fato como muito abusivo, neurótico, e também fiquei muito revoltada com o comportamento do Tom. Porque sem dúvida nenhuma, tanto Tom quanto a Olympia percebiam que a mãe amava eles. Porém, o Tom, ele era tão teimoso e ele preferia acreditar em qualquer outras pessoas que eles encontravam no meio do caminho, ao invés de acreditar na mãe. E foi justamente a mãe que manteve eles vivos durante 17 anos. É por conta desse comportamento do Tom que vai haver uma grande transformação aqui na vida de Mallory. E foi nesse exato momento que eu percebi que eu precisava ter muita empatia ao ler Mallory, porque eu precisava avaliar esse ponto de vista triplo. Avaliar e tentar imaginar como foi a vida de Mallory nesse mundo pós-apocalíptico, nesses 12 anos que a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu. Precisava imaginar como é sido criado por uma mãe tão neurótica assim. Eu precisava imaginar como é ser um adolescente, ter dúvidas, ter questionamentos e não conhecer o mundo que não fosse um mundo novo. E esses foram alguns pontos que eu gostei muito de Mallory, todas essas reflexões que essa leitura me proporcionou. Porém, como eu disse, a leitura de Mallory não foi apenas flores. Teve alguns pontos que me incomodaram e eu quero falar um pouquinho sobre eles com vocês também. E um dos pontos que me incomodou realmente, e eu até já mencionei, é o fato da gente não saber o que foi que aconteceu durante esses 12 anos em que Mallory chegou na escola para cegos de Annie Tunker e depois que Mallory foi para o acampamento IAD e viveu lá durante esses anos todos. A gente não sabe como foi a sobrevivência de Mallory e dos 3 filhos. Só que a gente tem algumas pinceladas aqui em relação a alguns detalhes. Mas eu senti falta de presenciar esse mundo apocalíptico ali, pós-apocalíptico, durante esses 12 anos. Porque em Caixa de Pássaros
Pássaros a gente viveu isso muito intenso. Eu lembro que eu fiquei muito tensa durante a leitura de Caixa de Pássaros. É que a gente não tem esses flashbacks desses 12 anos, a gente não sabe exatamente quase nada, e isso me incomodou um pouco porque a gente não tem essa atmosfera de tanta tensão, de ansiedade pra saber o que foi que aconteceu. Em Mallory a gente não faz a menor ideia de como esses três conseguiram roupas, medicamentos, comidas, água durante esses 12 anos, sabe? A gente tem aqui as informações de que nesse acampamento Yadin tinha realmente verdadeiro estoque de comidas enlatadas, que havia um poço lá, mas a gente não sabe se alguma vez os filhos ficaram muito doentes, se eles passaram fome em algum momento, se passaram sede em algum momento. Eu acho que isso são questionamentos que realmente surgem com o apocalipse, né? Em mundos pós-apocalípticos é a tentativa de sobrevivência, a tentativa de encontrar comida, a tentativa de encontrar recursos para viver. E eis aí que vem um ponto que me incomodou muito. A gente sabe que em Mallory, ela e os dois filhos estão vivendo de enlatados há 17 anos. Então é um questionamento muito grande, porque se formos avaliar, haviam pessoas que estavam vivas e que talvez estivessem buscando recursos e alimentos como quando a gente viu em Caixa de Pássaros. Então era normal que esses enlatados já tivessem acabado da face da terra. E além do mais, 17 anos, com certeza os enlatados já deveriam estar apodrecidos, já não deveriam mais servir para alimentar ninguém. Então pode sim haver uma verdadeira crítica à indústria de enlatados, mas parece incoerente, sabe? Principalmente quando a gente sabe que esse acampamento Yadin tinha tantos enlatados. Será que as pessoas da redondeza não sabiam, não foram lá tentar lutar e brigar por estes alimentos? Eu esperava realmente que houvesse uma escassez de recursos, uma escassez de alimentos e que a gente soubesse quanto era difícil encontrar, quanto eles não foram privilegiados, porque eu acho que teria sido interessante acompanhar essa história de outra forma, vendo dificuldades, principalmente em relação ao mundo pós-apocalíptico, em relação a não poder ver. Eu acho que era muito mais verossímil se tivesse alguns flashbacks mostrando esse tipo de coisa. De certa forma, ver que Mallory se acovardou diante desse mundo, mantinha ali presa no acampamento Yadin, que a gente sabe que viver, sobreviver é necessário, haver uma vida em comunidade. Ela viver ali solitária com os filhos me incomodou um pouco e tirou até um pouco do brilho que a gente viu ali em Caixa de Pássaro, das tensões para sobreviver, das buscas para viver numa comunidade, da busca por encontrar outras pessoas que estavam sãs. Outra coisa que me incomodou em Caixa de Pássaros foram as muitas teorias sobre as criaturas. É incrível de certa forma, mas muitas dessas teorias pareciam não levar a lugar nenhum. E quando a gente realmente encontra uma teoria que faz mais sentido, a gente vê que a gente tinha essa resposta desde Caixa de Pássaros, o que foi genial e o que só mostra que Caixa de Pássaros não necessitava continuação. Mas se teve um ponto que realmente foi um calo no meu pé, que realmente me incomodou e foi a coisa que mais me incomodou em Mallory, foi o reaparecimento do Gary. Aqui a gente tem esse personagem, né, que foi um grande vilão de Caixa de Pássaros. Ele reaparece aqui nesse livro. A gente tem uma certa noção de que ele passou esses 12 anos perseguindo Mallory, porém só observando ela e não fazendo nada de fato prejudicá-la, né? Até chegar a uma determinada altura desse livro aqui. Isso me desagradou muito porque eu não vi necessidade alguma desse personagem fazer parte dessa história. Apesar dele ter tido um papel importante aqui na condução de Mallory, eu acho que não tinha necessidade de ser ele o personagem, poderia ter sido qualquer outro ser humano fazer o que ele fez aqui. Eu acho que foi esse personagem que tornou a narrativa maçante. A propósito, o fato de Gary aparecer em Mallory e ter um papel fundamental aqui nessa história, embora eu acho que podia ser qualquer outro personagem, faz questionar como que vai ser adaptado Mallory. Porque quem assistiu Caixa de Pássaros sabe que o Tom mata o Gary. Então, gente, eu não sei como que vai ser. Talvez, né, diretores, enfim, produtores vejam que tanto faz ser Gary quanto qualquer outro. Eu acho que teria ficado muito mais verossímil o aparecimento de outro personagem e não necessariamente do Gary. Eu
Ok, tudo que eu falei até aqui pode ter parecido ou deixado a impressão de que eu não gostei de Mallory, mas pelo contrário. Eu gostei muito de Mallory, eu me entreti bastante e deixou várias reflexões extremamente pertinentes. Intimamente eu penso que finais apocalípticos ou pós-apocalípticos não devem ser pautados tanto em lógica, porque a gente está diante de algo extremamente novo, algo questionador, algo que não necessariamente você vai encontrar respostas, algo como a vida real. A gente passa a vida inteira buscando respostas, mas isso não pressupõe que a gente vai encontrá-las. Então eu acho que essa tentativa do Josh Malerman responder aos leitores pode sim ter tirado um pouco o brilho de Caixa de Pássaros, mas ao mesmo tempo Josh Malerman foi fabuloso na criação de Mallory. Foi uma leitura perfeita, mas foi um livro extremamente maravilhoso e reflexivo e viciante, porque Josh Malerman sabe sim construir uma história, sabe deixar o leitor apreensivo, sabe deixar o leitor viciado na sua narrativa. Eu gostei demais, eu acho que sim, você deveria ler e tirar suas próprias conclusões também. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Até um próximo vídeo. Tchau!